Olá, esse é o Momento Saúde, um programa da TV Câmara Campinas para discutir assuntos de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre o câncer. A doença é a segunda causa de mortalidade de crianças e adolescentes. Para essa discussão, recebemos em nosso estúdio a médica Nádia Siqueira, coordenadora do Ambulatório de Oncologia da Unicamp, e o médico Vinícius Correia da Conceição, oncologista da Unicamp e do Instituto Rádio de Campinas. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por toparem participar do nosso encontro. Doutor Vinícius, segunda causa de morte de jovens, crianças, o câncer, isso chama um pouco a atenção, né? Na sua avaliação, o que tem levado e o que leva a esse dado? Por que tantos jovens têm sido vítimas do câncer? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que antes de mais nada a gente precisa dividir bem essas faixas etárias, porque é um pouco diferente o que está causando o câncer em uma determinada faixa ou na outra. Então acho que a gente pode falar aí em crianças até os 19 anos que tem um grupo de cânceres mais comuns nessa faixa etária, e nessa faixa etária as causas ainda não são completamente definidas, mas tem menos importância os efeitos ambientais, geralmente uma predisposição genética que o paciente tem, e aqueles jovens, crianças com mais de 19 anos e os adultos jovens, que aí a gente tem visto alguns tipos de câncer que são mais comuns ou eram mais comuns nos adultos e nos pacientes com uma idade um pouco mais avançada, e que a gente está vendo com mais frequência associados a esses fatores ambientais. Alguns deles a gente vai comentar aqui hoje. E era isso que eu queria também, doutora. Tudo bem, criança e adolescente, a gente não dá para considerar que sejam que fatores externos sejam motivos da doença, né? Mas nos jovens, adultos jovens, 30 anos, tabaco, bebida, questões ambientais interferem nesse resultado? Bom, primeiramente agradeço o convite pela participação. Nessa faixa etária, ao redor dos 19 aos 30, 39 anos, que seria a faixa do adulto jovem, classificada atualmente, o que a gente tem visto é aumento do fator de risco ambiental, então exposição a substâncias tóxicas como tabagismo, etilismo, abuso do álcool, mesmo outras drogas ilícitas que são mais desconhecidos aí o meio de atuação, mas que provavelmente estão bem aparentados ao tabagismo. Além disso, os fatores ambientais das mudanças que a gente tem no dia de hoje. Então, hoje você está exposto a alguns produtos tóxicos, agrotóxicos em excesso, que nós não sabemos como que isso atinge os nossos DNAs, interferindo nesses riscos. Além de outras substâncias também envolvidas, as mudanças do hábito, sedentarismo, obesidade, algumas alterações aí do nosso metabolismo pelas mudanças de dieta e hábitos que nós temos na vida cotidiana, que provavelmente estão associados a esses cânceres que antes a gente via só na população acima dos 50, 60 anos, como câncer de mama, colo retal, dentre outros aí. E a questão também, doutor, a questão da classe socioeconômica, condições de moradia, saneamento, acesso à saúde, isso pode interferir na questão das crianças e dos adolescentes, até dos jovens adultos, serem vítimas do câncer? Sim, isso depende muito do tipo de câncer. Na verdade, a gente tem que entender que quando a gente fala em câncer, a gente está englobando uma série de doenças diferentes, não é tudo igual. E alguns tumores, não são todos, mas alguns cânceres sim, você vê diferenças na incidência dependendo da classe social, do nível socioeconômico, do nível até cultural daquela família, que está diretamente relacionado ao tipo até de dieta que o paciente vai ter, quais são as atividades que ele vai realizar ou deixar de realizar no dia a dia. E alguns tumores específicos a gente sabe que está associado diretamente a uma classe social mais baixa e outros a uma classe social mais alta. Então a gente vê, por exemplo, o câncer de mama às vezes é mais frequente numa população de países mais desenvolvidos, com nível socioeconômico melhor. Em compensação, câncer de colo de útero a gente geralmente vê em regiões mais pobres, em regiões com nível econômico menor. Então, depende um pouco do câncer, mas com certeza o nível socioeconômico em alguns deles interfere sim. No caso desses tipos de câncer, o senhor falou que tem a ver com a questão socioeconômica. Por quê?
Que tipo de comportamento tem essa classe social que são mais vulneráveis a isso? Até a questão de higiene, então a gente vê, por exemplo, em colo de útero, a questão de higiene, a questão da sexualidade da mulher e até do homem, de ter mais ou menos parceiros, embora isso não necessariamente está diretamente relacionado no né? sexo Sem uso de desprotegido. preservativo. Então, tumores, câncer de pênis, por exemplo, a gente vê em homens geralmente com nível socioeconômico mais baixo. Então, está relacionado principalmente a alguns grupos de risco, algumas atividades de risco e até questões de higiene, questões sanitárias, que aí são muito complexas e vai depender muito de cada caso, mas que com certeza contribui algumas vezes para aumentar a incidência desse tipo de tumor. O próprio acesso à saúde, que nessa população às vezes tem mais dificuldade de procurar um serviço médico, então às vezes faz o diagnóstico numa fase já de doença mais avançada, não tem tanto acesso, apesar dos programas de Papa Nicolau já estarem implementados no país todo, mas muitas vezes não tem a educação para ir ao médico no exame de rotina preventivo, ou então não tem acesso de alguma maneira. Isso não foi contemplado na área da moradia desse paciente e aí ele acaba sendo diagnosticado na fase do câncer. Muitas vezes ele poderia ser diagnosticado numa fase pré-câncer, né, numa lesão antes de se transformar numa lesão invasiva, mas pela falta de acesso por essas condições ruins, a pessoa acaba não procurando, né? E doutora, no caso da criança, o tipo de comportamento, não dá para hoje, não tem muitas informações do que tem causado o câncer em crianças ainda. Assim, ainda são fatores um pouco desconhecidos. A gente sabe que os principais na faixa etária pediátrica são os de linhagem hematológica, os linfomas, as leucemias, os tumores de sistema nervoso central, né, cerebrais, dessa faixa etária, e alguns tipos de sarcomas ósseos e outros tipos. Tudo que se sabe ainda é um pouco controverso, a literatura ainda não aponta um vilão, mas provavelmente são muitas mudanças que a gente desenvolveu aí na nossa vida que estão, de alguma forma, aumentando um pouco o número de casos. E uma das coisas importantes também, que embora ela seja a segunda causa de morte, só perdendo para causas externas, né, nessa população pediátrica, a gente ainda faz um diagnóstico muito tardio nessa população de crianças, porque muitas vezes o médico nem pensa muito nesse diagnóstico, embora ele deveria pensar por ser uma doença prevalente nessa faixa etária, né? Aliás, a causa de mortalidade é prevalente. Agora, doutor, em relação ao jovem adulto, dá para ter um pouco mais de certeza, de informação sobre o que pode causar o câncer nessas pessoas? Depende do tipo de câncer, mas esses tumores que a gente antes via numa população com idade mais avançada e que a gente tem visto em pacientes mais jovens, então uma boa parte desses tumores a gente já tem fatores externos bastante conhecidos. Não que sejam os únicos, existem outros fatores que ainda são controversos, mas o tabagismo, o sedentarismo, a dieta, que mudou muito a dieta ocidental, rica em gordura, fritura, tudo isso com certeza está diretamente associado a alguns tipos específicos de câncer, até o câncer de mama, intestino, e a gente tem visto pacientes mais jovens, 30, 40 anos, com esse tipo de tumor associado a esses fatores externos. Então, tabagismo, tudo isso tem influenciado e os tumores que a gente vê nessa faixa etária está muito associado a esses fatores externos. Ou seja, então o comportamento que essa pessoa tem às vezes na fase da infância e da adolescência pode interferir na saúde dela? Com certeza. Aquilo que ela aprende quando criança, do ponto de vista alimentar, de atividade física, tudo isso vai ter um impacto, porque para você desenvolver um tumor, você precisa estar exposto àquele fator de risco por muito tempo. Então não são 2, 3, 4 anos, são 20, às vezes 15 anos ou mais que você está exposto. Então às vezes são fatores ao qual o jovem se expõe quando criança ou quando adolescente, e aí no futuro é que vão aparecer as consequências. Agora, doutora, chama atenção porque o câncer é a segunda causa de morte de crianças e adolescentes, sem contar casos de morte por violência, né? Esse tipo de coisa. Chama a atenção de vocês, médicos, para esses dados? Sim, esses dados, assim, são bastante relevantes, né? Porque, afinal, você sempre quer
com a sua atitude como médico, impactar nas principais causas de mortalidade. A ideia é sempre prevenir essas causas de mortalidade, principalmente nessa faixa etária. O problema da faixa etária pediátrica é que, pelo fato dos fatores predisponentes serem um pouco mais desconhecidos ou até mesmo eles estarem mais intrínsecos no DNA dessas pessoas, dessas crianças no caso, fica um pouco mais difícil da nossa intervenção. Então, a nossa intervenção seria mais no sentido de tentar fazer um diagnóstico mais precoce e, de alguma forma, melhorar os índices de mortalidade, que tem melhorado, mas ainda não tem uma melhora tão grande como a gente vê na faixa etária dos adultos jovens e adultos, de idade aí tradicional, dos seus 50, 60 anos. Por quê? Porque muitas vezes o diagnóstico se faz mais tardio nessa faixa etária. Tirando os casos das leucemias, dos linfomas, que o índice de cura é muito alto nessas crianças, mas às vezes, né, nos sarcomas, que são tumores um pouco mais resistentes, aí às vezes o diagnóstico se faz de uma forma mais tardia. Bom, então em relação a essa questão do diagnóstico, nós vamos falar no próximo bloco sobre como tratar, como lidar com esses jovens, crianças, adolescentes que são vítimas do câncer. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá! No programa de hoje nós estamos falando sobre o câncer e como ele tem atingido de forma mais intensa jovens, adolescentes e jovens adultos. Para isso nós recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Nádia Siqueira, coordenadora do Ambulatório de Oncologia da Unicamp e assistente do Serviço de Oncologia da Unimed Campinas, e também Dr. Vinícius Corrêa da Conceição, oncologista da Unicamp e do Instituto Rádio de Campinas. Neste bloco nós vamos falar como os médicos e como a medicina lida com a questão do diagnóstico do câncer em jovens e como é o tratamento. Doutora Nádia, como lidar com o câncer ainda na juventude? Sempre quando a gente fala de adolescentes e adultos jovens, a gente tem que pensar numa gama de problemas que esse paciente vai enfrentar. Então, além do próprio diagnóstico, que tem um peso, né, psicológico na cabeça dessa pessoa, desse adolescente ou adulto jovem, e todo o tratamento que ele vai ter que enfrentar, que é um tratamento muitas vezes complicado pelas toxicidades, pelas reações que o tratamento promove, a gente ainda tem que pensar na vida desse jovem a longo prazo, porque a gente sabe que se a nossa intenção é curá-lo do câncer dele, a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar complicações crônicas desse tratamento. Então, tem uma série de coisas que nós vamos ter que enfrentar. Então, o impacto do tratamento com a fertilidade desse paciente, que seria uma criança, um adolescente ou um adulto jovem. Impacto até mesmo no desenvolvimento de outras neoplasias, outros cânceres futuros decorrentes do próprio tratamento. Impacto de risco de coração, então doenças cardiovasculares, porque o próprio tratamento pode acelerar um mecanismo de aterosclerose, alterar o metabolismo desse paciente, com índices maiores de diabetes, de hipertensão, então com isso aumentar ainda mais o risco de coronariopatias, né, doenças do coração. E além de uma série de outras complicações que esse paciente vai enfrentar, com a parte social dele,
Então, ele vai ficar muitas vezes afastado por longos períodos da sua escola ou da sua faculdade ou mesmo do seu trabalho. Isso tem um impacto econômico para alguns deles que já têm o seu trabalho sendo desenvolvido. Então, assim, é um paciente muito complexo. Além da parte médica, a gente tem que lidar com os outros problemas da vida dele, porque afinal a gente está lidando com a vida de uma pessoa, não é só uma doença. E é menos esperado quando você está numa idade mais avançada, talvez, né? Uhum. Doutor, nesse aspecto, o diagnóstico, ele muitas vezes, ele vem tardiamente? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive muito, principalmente nos países ainda em desenvolvimento, e é talvez onde a gente tem que avançar mais, porque isso está diretamente relacionado à cura ou ao benefício que você vai dar ao paciente. Então, talvez onde nós devamos investir mais e tentar melhorar ainda mais é na questão do diagnóstico. O diagnóstico e o acesso que o paciente vai ter depois ao sistema de saúde. Então, acho que o foco do paciente ele tem que ser multidisciplinar. A partir do momento que se faz o diagnóstico, é importante que ele seja visto do ponto de vista médico, psicológico, social e tenha uma rede não só com o paciente, mas com a família. O paciente jovem ele tem um envolvimento familiar muito mais complicado do que num paciente já mais idoso. É uma coisa, o paciente idoso ele desenvolver uma determinada doença neoplásica, um tumor, não é algo esperado, mas é algo mais aceitável para a sociedade e para a família. Isso se inverte um pouco no jovem, então para os pais, para os irmãos, o envolvimento familiar é um pouco mais difícil, até pela questão da aceitação da doença. Às vezes não para o paciente, às vezes o paciente mais jovem ele até aceita melhor, tolera melhor o tratamento, mas a relação familiar é um pouco complexa e aí você precisa ver o paciente de vários níveis e com vários profissionais envolvidos. Mas sem dúvida nenhuma, o diagnóstico eu acho que é o foco mais importante, não só no jovem. Eu acho que hoje o grande problema que a gente tem é o diagnóstico tardio em todas as faixas etárias e é onde a gente tem que melhorar. Mas por não esperar uma doença, como às vezes uma pessoa mais idosa que tem um cuidado maior com a saúde, a criança, adolescente, o jovem, adulto, ele acaba descobrindo o câncer mais tarde? A primeira dificuldade é que muitos desses sintomas eles aparecem em várias outras doenças que não são consideradas malignas. Então, processos inflamatórios, infecciosos, principalmente em crianças menores, com menos de 15 anos, os sintomas que o câncer pode ocasionar são muito parecidos com o que outras doenças que às vezes passam batido também ocasionam. Então, se o pai não está muito atento e o médico, o pediatra que acompanha a criança não estão atentos, a chance de você deixar passar e só de descobrir quando os sintomas se tornam mais intensos, mais floridos, e aí às vezes você já perdeu o time de fazer o tratamento mais adequado e ter a resposta mais adequada, então acho que essa é a dificuldade maior na criança. O adulto, até porque ele consegue se expressar melhor, ele tende, principalmente se ele tem um nível intelectual maior, quando ele percebe que tem alguma coisa errada com ele, ele logo tenta procurar o médico e descobrir o que é. A criança não, ela não depende dela, ela depende de uma outra pessoa, que são os pais, perceberem que tem alguma coisa errada e procurar o médico, e o médico tem que estar atento a isso, porque se o médico também não pensar no diagnóstico, a criança, o pai vai levar e vai continuar sem fazer o diagnóstico naquela fase precoce, que é o ideal. Doutora, quais são os tipos de câncer mais comuns em crianças e adolescentes? Então, são os tumores de linhagem hematogênica, então as leucemias, os linfomas, os tumores de sistema nervoso central, os sarcomas, então os sarcomas ósseos principalmente, e outras que nós, como oncologistas clínicos do adulto, não vemos com frequência, o neuroblastoma, que são tumores da infância, que nós não temos muito contato, porque são quase que exclusivos da faixa etária pediátrica, mais jovenzinha mesmo, até no máximo aí uns 15 anos. E dá para explicar por que esses tipos de câncer atingem? Não, esses são os tumores mais prevalentes na infância. Então, muitos deles são associados a alterações genéticas que a criança tem, que já tem uma mutação, já tem uma translocação cromossômica. Então, algumas explicações já determinadas no gene, nesses tipos de tumor, e muitos deles ainda nem se conhece quais seriam as causas intrínsecas desses tumores, mas eles predominam nessa faixa etária. Do mesmo jeito que na faixa etária dos 60, 70 anos, nós vemos outros tipos de câncer predominando. É
assim, predominante naquela faixa etária mesmo. E ele é mais agressivo, doutor, o câncer em jovens? Em geral, sim. Primeiro, por causa da própria etiologia. Geralmente, os tumores em crianças, eles surgem a partir de células embrionárias, células que estão mais precoces no desenvolvimento da criança e que tendem a ser mais indiferenciadas. São células que teriam a capacidade no futuro de se tornar vários tecidos ou órgãos diferentes. Então, essa capacidade, ela faz com que essas células tenham ela tem uma capacidade de se multiplicar mais rápido e tem uma agressividade maior. Então, quanto mais jovem e esses tumores mais frequentes que a doutora Nádia explicou que acometem essa faixa etária, eles tendem a ser mais agressivos. Isso é ruim, mas por outro lado, o fato de ser mais agressivo e o fato dessas células se dividirem mais rápido é justamente o que explica o benefício maior da quimioterapia. Então, o tratamento também ele se torna mais eficaz. E por isso hoje a gente tem taxas de cura muito altas, principalmente nos países mais desenvolvidos, tumores que até a década de 70 você tinha 20% de cura, 30% de cura, hoje você consegue atingir com o diagnóstico precoce 80% de cura. Então, justamente essa agressividade maior acaba explicando também a eficácia maior do tratamento. E no tratamento em si, é adotado algum tipo diferente para a criança e para o adulto? A doutora já falou da questão do tratamento, de como lidar com isso, mas tecnicamente falando, como que é feito o tratamento? Uma criança, ela passa por quimioterapia também? Hoje o tratamento do câncer, isso serve para adultos e crianças, basicamente é o tratamento cirúrgico, a quimioterapia e a radioterapia. São as 3 modalidades de tratamento de um tumor. E isso não difere muito em termos de quais as opções para criança ou para adulto. O que a criança tem de diferente é que, primeiro, ela tolera uma dose de quimioterapia proporcional ao tamanho dela, ao corpo dela, maior do que o adulto. Geralmente, a quimioterapia, quando você faz, a dose da medicação ela é baseada no peso, na altura, na superfície corporal. Então, a criança ela tende a tolerar doses proporcionalmente maiores do que um adulto. Até pelo fato de estar em desenvolvimento, os campos de radioterapia vão ser menores, mas a modalidade de tratamento em si é a mesma. O que vai mudar um pouco é o cuidado que você tem. É diferente você fazer uma quimioterapia e explicar isso para um adulto e você fazer a criança entender o porquê que ela está passando por aquele tratamento, porquê que o cabelo está caindo. Então, em si, o tratamento em si, os remédios, muitos deles são os mesmos. O que vai mudar é essa capacidade que a criança tem de tolerar doses mais altas, não em valores absolutos, mas proporcionalmente ao tamanho dela, e os cuidados que você tem que ter com relação ao tratamento pela idade, pelo envolvimento familiar, mas as modalidades de tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia são as mesmas. E pelo que você falou, então, quer dizer que a resposta, às vezes, é muito mais rápida, sim, então, sim, melhor. A resposta em geral, você espera, principalmente os tumores hematológicos, que tenham uma resposta melhor, mais rápida e com chances de cura maiores do que o que a gente vê com os adultos hoje. Os mais velhos, doutora, quais tipos de câncer têm atingido as pessoas mais velhas, acima dos 50, 60 anos? Bom, aí nós entramos nos tumores mais prevalentes mesmo. Então, nas mulheres, o tumor mais prevalente no Brasil tem sido o tumor de mama, que superou o tumor de colo uterino, né? Em algumas partes do país ainda, o tumor de colo uterino é o principal. Então, principalmente nessas partes do país que são menos compensadas do ponto de vista socioeconômico, então norte, nordeste, ainda a gente tem o predomínio do câncer de colo uterino, mas nas demais partes do país a mama já superou. E em alguns estados o câncer de colo retal já vem em segundo lugar e depois o câncer de colo uterino, então isso seria nas mulheres. Nos homens o principal é o tumor de próstata e em segundo lugar a gente tem o tumor de pulmão, também nas mulheres também é prevalente, que seria o quarto das mulheres, então no homem ele é o segundo. Depois a gente tem o tumor de colo retal na população masculina e os tumores gástricos, os tumores de estômago. Agora, doutor, voltando a falar sobre a questão dos jovens, hoje a medicina, o sistema público,
têm se preparado, eles estão prontos para lidar e para atender esses jovens com câncer? Não, eu diria que na verdade hoje o sistema público está muito pouco preparado para atender qualquer tipo de câncer. Você tem no Brasil, acho que núcleos e centros de referência, que esses sim, eles estão melhores preparados, mas acabam tendo que atender uma população muito maior do que realmente ele consegue, do que a estrutura dele consegue. Então, principalmente o jovem e a criança, ela demanda uma estrutura muito maior para internação, para você poder acolher a família, para você ter essa equipe multidisciplinar acompanhando o paciente. Então, você tem centros de referência, principalmente nas cidades maiores, que estão preparadas para isso. Mas se a gente for pegar de uma forma geral o país inteiro, a cobertura inteira que o país tem que ter, para o SUS, eu diria que não, a gente não está preparado ainda para tratar da forma mais adequada e para poder alcançar a população toda. E para tratar a criança, demanda uma estrutura maior, é isso? Demanda tanto número de profissionais, estrutura para internação. Geralmente hoje as crianças elas têm o direito de ficarem acompanhadas durante a internação com os pais, ou com um amigo, ou com um irmão. Então você tem que ter a própria preparação da alimentação, dos quartos, é diferente de um adulto. Realmente tem que ter uma escola que dê capacidade para essa criança continuar seus estudos, então isso tem que estar de alguma forma inserido na estrutura hospitalar. Muitas vezes a criança fica muito tempo internada. E aí essa estrutura específica para crianças, tirando alguns centros de referência, de uma forma geral no Brasil inteiro, a gente ainda não está preparado para atender isso da forma mais adequada. E um outro problema que a gente não tocou, mas que eu estava aqui me lembrando, nessa faixa etária pediátrica, é que essas crianças e esses adolescentes, eles têm muito pouco acesso às pesquisas dos novos medicamentos. Então, no nosso país existe uma legislação que é muito restritiva e é muito difícil você incorporar pesquisa clínica, inclusive para os adultos. Quando a gente fala de menores de idade, isso é muito mais difícil. Então, de alguma maneira, no nosso país e mesmo fora do nosso país, essas pessoas, essas crianças e adolescentes, elas não têm acesso a muitos medicamentos que são usados para os adultos, que poderiam funcionar nessa faixa etária pediátrica, mas que, de alguma maneira, tiveram muitos empecilhos para incorporar isso para essa faixa etária. Então, hoje a gente trabalha com anticorpos monoclonais que já estão disponíveis para tratamento de adultos, mas para as crianças isso é muito mais difícil. Então, são eles não têm acesso. Diferentes, doutora? São medicamentos mais recentes, mas os protocolos infantis, pediátricos, eles têm umas exigências muito maiores, e mesmo em termos de legislação. Então, para você conduzir uma pesquisa clínica, existe um custo muito alto disso e uma requisição em termos assim, de lei muito grande. Então, às vezes, isso inviabiliza de aplicar para essa faixa etária. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa que poderia se beneficiar de um novo fármaco não vai ter esse acesso, porque, vamos dizer, o medicamento está aprovado em bula somente para adultos. Para crianças, a gente não tem estudo ainda suficiente. Ou seja, as pesquisas estão mais focadas no tratamento para adulto hoje. Então, isso também, de uma certa forma, pode comprometer e poderia até trazer benefício nesses ganhos de resposta e sobrevida, que já são altos, mas a gente poderia melhorar mais. Ok. Bom, nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, nós vamos voltar e falar sobre jovens mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas.
Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos agora com o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre o câncer, como ele tem atingido tantas crianças, adolescentes e jovens adultos. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o câncer de mama e como muitas mulheres na faixa dos 30 anos têm sido diagnosticadas com câncer de mama. Para discutir essa questão aqui no nosso estúdio, nós recebemos a doutora Nádia Siqueira, que é coordenadora do Ambulatório de Oncologia da Unicamp e assistente do Serviço de Oncologia da Unimed Campinas. Também recebemos o Dr. Vinícius Correia da Conceição, ele é oncologista da Unicamp e do Instituto Radium de Campinas. Doutora, sobre o câncer de mama, vocês têm percebido, né, mais jovens, cada vez mais diagnosticadas com câncer de mama, e como que isso pode ser explicado? Bom, o que nós encontramos é o aumento do fator de risco, os fatores de risco principais aí inerentes ao tumor de mama. Então, nós sabemos que aproximadamente 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos, então eles não têm relação com hereditariedade. Então, a gente está falando desse grupo de pacientes, né? Então, o grupo dos tumores hereditários, que é mais raro, esse tem se mantido mais ou menos estável, que seria relacionado às mutações familiares. Então, isso se mantém mais ou menos estável. O que tem aumentado são esses 90% que são os cânceres mais comuns, que antigamente a gente via ao redor dos seus 50, 60 anos, hoje temos visto cada vez mais casos ao redor dos 30, 40 anos de idade. Então, por que isso acontece? Provavelmente as pessoas estão se expondo a produtos que fazem mal para a saúde e alteram o seu DNA. Então, sedentarismo, obesidade, dieta rica em gorduras, além das mudanças sociais. Então, hoje, as mulheres têm menstruado com uma idade mais precoce, elas têm engravidado com uma idade mais avançada, por causa das condições de vida que nós temos, tem um número menor de filhos, além do que, muitas vezes, nós somos expostos a produtos carcinogênicos aí, até negligenciados, agrotóxicos, mesmo produção de carnes em grande escala com quantidade de hormônios, que nós não sabemos o quanto que isso pode impactar nessa maior incidência de câncer. Então, são os fatores mais desconhecidos. Menor contato com exercício físico, então cada vez a população está mais sedentária. Então são todos fatores que antigamente eram de certa forma controlados e hoje nós estamos expostos aos fatores ruins. Então provavelmente por isso é que a população mais jovem tem sido acometida por esses tumores. E vocês chegam a perceber, doutor, adolescentes, tem casos de adolescentes com câncer de mama? Você tem alguns tipos de câncer de mama que podem acometer mulheres numa idade um pouco mais jovem. Mas a gente tem visto muito nessa faixa etária entre 30 e 40 anos. Mais jovem do que isso pode acontecer, mas é muito mais raro. Mas é um tumor que antigamente se via muito após os 50 anos e que nessa faixa entre 30 e 40, que era muito raro, hoje no consultório, a gente vê com bastante frequência. Bom, e falar de mulher jovem com câncer, isso também leva à reflexão sobre a fertilidade, gravidez. Quais são os riscos, né? Como que funciona? Como uma mulher que precocemente descobre câncer de mama, ela pode perder a chance de engravidar? Como que isso funciona, doutora? Isso depende muito da faixa etária que ela se encontra ao diagnóstico. Então, na faixa etária mais jovem, né, ao redor dos seus 20 até os 30 anos, nessa faixa etária, existe um risco inerente ao tratamento de levar à infertilidade, mas ainda é possível haver uma preservação da fertilidade com o tratamento. Mas quando a gente está diante de uma mulher dos seus 30 até os 40 anos que ainda não teve nenhuma gravidez, nessa faixa etária o risco de desenvolver uma menopausa precoce já é bem maior. Então, nesse caso, haveria um risco maior de infertilidade.
E aí é que entra o nosso papel como médico. Então, hoje existem algumas técnicas de tentativa de preservação de fertilidade. Então, podem ser associados remédios junto com a quimioterapia que bloqueiam o eixo hipotálamo, hipófise e ovário. E isso modula essa produção hormonal e a gente consegue diminuir o risco de infertilidade nessa paciente. Lógico, isso é assim, restrito a alguns grupos de pacientes. Então, não são todas as pacientes com câncer de mama que podem utilizar dessa medicação, porque ela pode, inclusive, atrapalhar o tratamento de algumas pacientes. E para essas pacientes que não têm essa chance de usar esse tipo de medicação, existem algumas iniciativas de tentativa de preservar a fertilidade com criopreservação, que seria a congelação dos oócitos, que seriam as células primárias aí dos óvulos, e aí você poderia, numa possibilidade futura dela estar melhor, da doença, tudo, tentar fazer uma fertilização in vitro. No caso é o congelamento dos óvulos, né? Para no futuro ela poder engravidar. Lembrando que o tratamento é longo, então em alguns casos, além desse tratamento que a gente conversou, então da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia, muitas vezes ela vai ser tratada com a hormonioterapia, que é um tratamento às vezes que chega a ter uma duração de 5 a 10 anos. Então, de uma certa forma, se ela tiver essa indicação, talvez ela realmente esteja assim condenada a realmente a ficar infértil. Tá, e nesse medicamento que você falou, que pode evitar essa infertilidade, quais são as chances? De preservação, existe uma chance grande da gente conseguir preservar. Assim, os números são um pouco controversos, né? Então, mas ele consegue preservar de modo significativo em relação a quem não utilizou essa medicação. Particularmente, isso é muito interessante para os tumores que não têm essa relação hormonal. Como é um hormônio, às vezes a gente não consegue usar nessa mulher. Mas para as mulheres portadoras de linfomas, que atinge também a faixa etária jovem, nesse caso consegue ter uma preservação muito maior. Então, dependendo da idade que ela se encontra, você consegue preservar em 80% dos casos, né? E alguns casos até mais do que isso, que seria assim, próximo da fertilidade normal, da população que não fez tratamento nenhum. Então, os resultados são muito bons. A dificuldade que a gente tem é principalmente com o câncer de mama, que é dependente dos hormônios, que aí a gente já não consegue usar essa medicação. Bom, você chegou a comentar sobre a questão do número de filhos também, que pode ser um fator que influencia, né, no câncer de mama em mulheres tão jovens. O número reduzido de filhos hoje pode refletir isso? Na verdade, assim, todas as vezes que estamos diante de uma mulher que teve seus níveis hormonais mais altos ao longo da vida, essa mulher tem um risco maior. Então, quem engravidou mais tarde, teve uma exposição aos níveis de estrógeno ao longo da vida e muito maior do que quem engravidou super cedo, igual acontecia antigamente. Então, antigamente a mulher engravidava aos seus 18, 15 anos às vezes e tinha seus 8 filhos. Então, nesse caso, ela ficou exposta ao hormônio pouco tempo da vida dela. Então, de uma certa forma, isso protege para o risco de câncer de mama, além do fato de que essas mulheres tinham muitos filhos e amamentavam muito tempo. Então, elas ficavam sem menstruar, assim, sem oscilação dos níveis hormonais, quase que a vida inteira, porque ela tinha filho aos 18 anos e parava aos 40 anos. Logo em seguida, ela já ia entrar na menopausa. Então, quer dizer, ela ficou sob estímulo hormonal muito pouco tempo. Hoje em dia, isso não acontece. Hoje em dia, as pessoas têm menos filhos, amamentam menos tempo por causa da pressão social que existe para trabalho, tudo. E, além do que, elas deixam a gravidez para uma idade mais avançada. Então, de uma certa forma, isso não protege. Então, a gente tem um fator protetor a menos aí. E, doutor, em relação à questão da do câncer de mama, tem a questão também que houve muita discussão recentemente, que é a questão da mastectomia. Explica pra gente como é que funciona isso, em que situações que recorre a que esse recurso pode ser usado e também sobre o mapeamento genético.
Tá. Então, assim, a mastectomia, ela na verdade é o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ou um dos. É você retirar a mama completamente. Então, quando a mulher tem o diagnóstico do câncer de mama, ela tem a indicação, ou às vezes, de fazer uma cirurgia menor, ou ir para uma mastectomia. No caso que você está falando, acho que do mapeamento genético, aí seria talvez a mastectomia profilática, seria naquela mulher que não tem a doença diagnosticada, então ela não tem câncer, e aí se ela vai partir ou não para fazer um tratamento cirúrgico, para tirar as mamas normais, para evitar no futuro que ela desenvolva o câncer. Com relação à parte genética, igual a doutora Nádia já falou, a gente tem que ter a ideia de que 10% mais ou menos dos cânceres de mama tem relação genética. Então a gente não está falando da maioria das pacientes. Na maioria das vezes são os fatores externos que estão associados ao desenvolvimento da doença. Naquelas pacientes que têm um fator genético ou que têm a possibilidade de ter o fator genético, geralmente são as mulheres que têm câncer numa idade mais precoce, que têm na família muitas mulheres com diagnóstico de câncer, geralmente também com diagnósticos numa faixa etária mais precoce. Então, que tem a mãe, tem uma avó, tem uma tia, uma prima de primeiro grau. Então, se você geralmente quando faz a avaliação da familiar dessa paciente, você vê vários casos de câncer de mama na família. Então, essa paciente, essa pessoa, ela tem um risco maior de ter algumas mutações, alguns genes específicos, e aí os dois mais comuns é o BRCA1 e 2, que são os que estão mais envolvidos no desenvolvimento do câncer genético. Então ela tem um risco maior de ter mutação nesses genes. E aí o que se discute muito hoje é quando você fazer esse teste, fazer essa avaliação genética para descobrir se aquela mulher tem essa mutação, lembrando que o fato dela ter a mutação não quer dizer que ela vai ter a doença, ela tem um risco maior de ter a doença, mas ela não está fadada a ter a doença só porque ela tem essas mutações. E só para explicar também, esse mapeamento genético, ele também não é tão acessível assim, né? Não, na verdade hoje ainda é um exame caro, ainda é um exame que não está disponível no SUS, então aquela paciente que tem a indicação e quer fazer, na maioria das vezes ela tem que recorrer por recursos próprios, fazer isso de forma particular, e é um exame que na grande maioria das vezes nem é feito no Brasil, mesmo os laboratórios que colhem o exame aqui mandam isso para fora, para o exterior, e chega a custar R$8.000, R$7.000 um teste desses. Então é um exame caro que ainda não é muito acessível. E aí o que você tem que discutir com a paciente é o que você vai fazer com essa informação. Porque simplesmente saber por saber, você vai gerar uma ansiedade muito grande para uma paciente que sabe que ela tem um risco maior, mas se você não colocar para ela alguma opção do que ela pode fazer, então o que se discute hoje é isso, é aquela mulher que tem a mutação nesses genes e que sabe previamente que o risco dela vir a ter câncer de mama é maior, se vale ou não a pena fazer uma mastectomia profilática bilateral. Então, só explica pra gente o que é a mastectomia, doutor. É a retirada do tecido mamário mesmo. Você vai retirar completamente todo o tecido mamário, toda a mama. E é lógico, hoje você tem técnicas de reconstrução muito boas, até esteticamente falando, os resultados são muito bons. Mas não deixa de ser uma cirurgia mutiladora, em que você vai tirar a mama completamente, bilateral, tem que tirar os dois lados, numa paciente que não tem o diagnóstico de uma doença. Quer dizer, você está fazendo uma cirurgia que é uma cirurgia muitas vezes agressiva, numa paciente saudável. Você está fazendo isso com o intuito de evitar ou prevenir que ela venha desenvolver o câncer. Então isso é uma coisa que tem que ser muito compartilhada entre o médico, a paciente, até antes de pedir o exame, porque se você sabe que a paciente não vai querer fazer nenhum tipo de tratamento específico, ou não está disposta a fazer uma mastectomia profilática, é questionável o porquê de você pedir o teste genético, que é tão caro, que vai gerar uma ansiedade, se você não for propor nenhum tratamento em cima disso. E essa é uma decisão que parte e que passa pelo médico e a paciente, nunca vai ser uma decisão unilateral. Então isso foi muito comentado, a Angelina Jolie caiu na mídia aí há alguns meses, acho que tem até mais de ano, porque ela descobriu, ela tinha a mãe que tinha câncer, uma avó que tinha câncer, e ela fez o teste e viu que ela tinha essas mutações, então ela optou por fazer a mastectomia profilática. Isso hoje tem as suas recomendações, mas tem que ser muito discutido caso a caso. Bom, então nesse bloco fica por aqui, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção e como lidar com o câncer.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde. Hoje nós estamos aqui falando sobre câncer e como ele tem vitimado tantos jovens, crianças e adolescentes. Para discutir essa questão, nós trouxemos aqui em nosso estúdio a doutora Nádia Siqueira, coordenadora do Ambulatório de Oncologia da Unicamp e também assistente do Serviço de Oncologia da Unimed Campinas. Também trouxemos o doutor Vinícius Correia da Conceição, ele é oncologista da Unicamp e do Instituto Rádio de Campinas. Doutor, para a gente finalizar o nosso programa então, eu queria que o senhor falasse como prevenir o câncer. A questão da alimentação, hoje realmente ela é identificada como um fator que pode causar o câncer? Sim, eu acho que assim, a mensagem que tem que ficar é que, primeiro, a maior parte, 80%, 90% dos cânceres estão associados a fatores que são evitáveis. São fatores de risco que no dia a dia a gente pode e consegue evitar. Então a dieta, principalmente para câncer coloretal, câncer de intestino, a gente sabe claramente que dietas ricas em gordura, em fritura, pobre em frutas, pobre em vegetais, está diretamente associado a uma maior incidência desse tipo de tumor. Então a dieta é um fator de risco importante em vários tumores. A obesidade hoje, que talvez seja o grande mal do século, está diretamente associado. A gente tem estudos que já mostraram claramente que os pacientes obesos têm um risco até 4, 5 vezes maiores de desenvolver quase qualquer tipo de câncer. Então, até às vezes tumores que a gente acha que não tem relação nenhuma com a obesidade, hoje a gente sabe que a obesidade aumenta isso, não só a incidência de câncer, mas atrapalha até no tratamento. A gente tem estudo, por exemplo, em câncer de mama, mostrando que mulheres obesas respondem pior ao tratamento do que mulheres que têm o seu índice de massa corpórea normal. E que depois do cigarro, que eu acho que é o grande mal, a obesidade já é o segundo fator que mais predispõe câncer se a gente for pensar em todos os tipos de câncer e todas as faixas etárias. Então tem como evitar, é lógico que o câncer ele é multifatorial, você tem que ter, além de uma predisposição, estar exposto a vários fatores, mas uma boa parte deles são evitáveis e o cigarro, o álcool, a obesidade e a alimentação, com certeza esses 4 fatores são os mais importantes e os que estão mais associados a praticamente todos os tipos de câncer. Agora, doutora, nós sabemos como prevenir ao longo da vida, né? Mas como um adolescente, um jovem adulto pode tentar evitar o câncer ou diagnosticar, né, de forma mais precoce? Nessa faixa etária é mais complicado porque muitas vezes a ideia que se tem é que isso vai ficar para o futuro, mas é muitas vezes nessa faixa etária que a gente deveria se importar com esses fatores de risco que o Dr. Vinícius falou. Então, ter uma vida saudável, evitar o sedentarismo, dieta pobre em gorduras, rica em vegetais, ter a sua atividade sexual de forma consciente, então com uso de camisinhas, porque a gente sabe que existe associação de muitos casos de câncer com alguns tipos de vírus. Então, o HPV, que está muito envolvido no câncer de colo uterino, no câncer de laringe, no câncer de canal anal também, que é outro tipo envolvido, além de outros vírus que também estão relacionados a essas práticas e estão relacionados a outros tipos de câncer. O próprio HIV, que muitas vezes está associado com câncer. Então, isso seria uma orientação a se fazer para o jovem. E, além disso, hoje existe uma vacina que é indicada pelo Ministério da Saúde para as meninas entre 9 e 13 anos contra o HPV, que seria de importância grande para você tentar diminuir a chance de ocorrer um câncer, principalmente de colo uterino.
mas todos esses outros também. Lembrando que essa mulher, essa menina ou essa adolescente, ela deve ser orientada a continuar realizando as visitas ginecológicas e o exame de Papa Nicolau, porque a vacina ela protege contra alguns tipos de HPV. Isso também, ela deve continuar utilizando o preservativo, porque você tem que se proteger das outras doenças que não são evitáveis pela vacina. E, doutora, qual que é, só aproveitando esse gancho, quando que é o momento ideal para as mães levarem as filhas ao médico pela primeira vez, né? Até para começar a fazer esses exames. Eu acho que, assim, a partir do início da atividade sexual, ela já deve ser orientada, ou antes, um pouquinho antes de ter a ideia de iniciar a atividade sexual. Lembrando-se que o Papa Nicolau ele vai ser feito depois do início da atividade sexual ou ao redor dos 18 anos, 25 anos, se a mulher não teve nenhuma atividade sexual. Então, seria essa faixa etária. Além de ter uma finalidade educativa, da importância de se proteger dessas doenças sexualmente transmissíveis, além do câncer, que teria, assim, suma importância. Então, nessa faixa etária. Agora, em relação à vacina do HPV, foi um avanço, né? Foi. E aí pode também evitar o câncer ao longo da vida dessa mulher, né? Isso. Então, com certeza, é uma vacina que tem um impacto grande aí na proteção à saúde das mulheres, né? E nós não sabemos, mas talvez até mesmo para a população masculina, porque a gente ainda não tem um grande estudo nessa população. Mas o homem também está exposto a esses mesmos tipos de HPV, que estão associados a outros tipos de câncer, mas que são importantes, câncer de boca, de laringe e mesmo o câncer de canal anal. Então, provavelmente para os anos futuros devem existir pesquisas para esse gênero também, não só para o sexo feminino, mas para o sexo masculino. E além disso, a vacina contra o vírus da hepatite B, que é importante também, que também é uma forma de você evitar alguns tumores de fígado. Mas isso ainda hoje não é Isso muito já é comum. oferecido pelo Ministério da Saúde, isso já está no calendário vacinal também, da infância, né, e adolescência. Então, as pessoas devem se vacinar também para hepatite B, além de se prevenir contra a própria hepatite B e a cirrose que pode existir decorrente da hepatite B. A gente sabe que é um vírus também carcinogênico, então ele também pode promover câncer do fígado. Então, é um outro tipo de câncer que pode ser prevenido com uma vacinação. Evidente que existem outros fatores de risco também, como a hepatite C, que a gente ainda não tem uma vacina. Mas, de qualquer forma, a hepatite B e o HPV já são duas vacinas que a gente já tem, né? Agora, doutor, pela experiência sua, como um jovem, né, o familiar desse jovem pode lidar com a doença e como deve lidar, né? Até a participação familiar, como que isso deve proceder para um tratamento melhor? Eu acho que antes de mais nada tem que ter uma cumplicidade muito grande entre a família, o paciente e o médico. Tem que haver uma sinceridade muito grande porque é natural do ser humano você sempre querer proteger a outra pessoa, principalmente aquela que está doente. E na tentativa de proteger, a ideia que a gente tem é de esconder, é não falar. A palavra câncer ainda é uma palavra muito pesada na hora que você vai falar o diagnóstico, as pessoas não querem nem ouvir. Até para quem não tem, falar câncer é uma palavra que às vezes é muito forte. Então é muito comum a família querer que o paciente em si não saiba o que está acontecendo, ou que você tem que explicar, mas sem que ela entenda o que se passa. Então acho que tem que ter um envolvimento de todo mundo, tem que ter uma sinceridade de todo mundo, o paciente tem que saber o que está acontecendo, ele tem que saber pelo que ele vai passar, quais são os problemas que ele vai ter com a quimio ou com outro tipo de tratamento. E aí ter esse aporte multiprofissional. Eu acho que o tratamento do câncer, eu acho que a medicina é assim, mas o câncer é mais do que qualquer outra doença. Não adianta ele ter só o acompanhamento do oncologista. Ele tem que ter um oncologista, ele tem que ter o psicólogo, ele tem que ter a nutricionista, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar que esteja o tempo inteiro acompanhando o paciente e a família. A gente não pode esquecer da família. A família ela faz parte direta do processo. E são eles que estão mais perto do paciente e que mais vão ajudar ou não o paciente, com toda a ansiedade que eles vão ter, com todos os medos que eles vão ter.
Então a gente vê que, por exemplo, quando a família é mais ansiosa, quando a família está mais desesperada, eles passam isso para o paciente, principalmente se for uma criança, se for um adolescente, e ele vai ter mais dificuldade de lidar com a doença. Então você tem que ter um aporte muito grande para todo mundo que está envolvido. E não esquecer nunca que é um ser humano, que você não pode pensar só no tratamento, pensar só no remédio, pensar só em fazer a quimioterapia. Você tem que conversar, você tem que explicar, você tem que tentar ser um amigo do paciente dentro daquilo que ele precisa e dentro daquilo que você pode oferecer. Mas é difícil, é complicado porque são relações humanas que geram todos os problemas e todos os benefícios que existem nisso e que você tem que tentar envolver todo mundo, a família, os pais, os irmãos, o próprio paciente, os médicos, outros médicos de outras áreas que já cuidaram do paciente. Então é um envolvimento de todo mundo para você conseguir trazer o benefício adequado para aquele paciente naquela situação. E doutora, ainda há muito preconceito, né, em relação ao jovem com câncer, ao jovem estar doente. Qual que é a avaliação que você faz disso? E também eu faço a mesma pergunta, como lidar com essa situação? Tá. Então, assim, para uma pessoa jovem, para uma mulher jovem, portadora de câncer de mama, é sempre muito complicado. Então, tem o estigma da doença, que já foi instituído na nossa sociedade, que o câncer é uma doença letal, na maioria das vezes. Então, é isso que o Dr. Vinícius falou. A pessoa tem medo até mesmo de falar a palavra. Então, essa pessoa ela é rodeada de preconceito. Então, quando ela recebe o diagnóstico, muitas vezes ela tem que lidar com as angústias dela e com as angústias das pessoas que estão ao redor. Então, hoje em dia isso não acontece com tanta frequência, mas antigamente a gente via pessoa que ficava até com medo de ficar perto, porque se achava que poderia até atingir a pessoa ao lado, pelo fato dessa estar doente. Então, você tem que, além de fazer a consulta médica, explicar todos os problemas do tratamento, todos os benefícios, a gente tem que desmistificar. Então, a gente tem que explicar o tipo de quimioterapia, explicar que hoje nós temos alguns remédios que podem ser usados em conjunto, que minimizam as reações, os efeitos colaterais indesejados da quimioterapia. Então, isso avançou muito na medicina. Então, assim, hoje, para você passar por uma quimioterapia, não que não existam efeitos colaterais, existem, são muitos, mas hoje nós controlamos muito melhor isso. Então, a gente tem que tirar um pouco esse peso dessa pessoa, porque ela já está lidando com um monte de angústia. Então, às vezes, até essa parte do tratamento já vem como um peso. Então, às vezes, conversa com o vizinho, conversa com o outro e já chega cheio de ideias ruins, assim. Chega achando que não vai mais poder trabalhar, que não vai mais poder ter a sua vida normal, passeio, tudo. Então, a gente tem que desmistificar. Então, é muito difícil lidar e é como ele falou, é uma faixa etária que não é habitual a pessoa se imaginar doente e ficar doente. Nós esperamos ficar doentes ao redor dos nossos 60, 70, 80 anos. Ninguém quer ficar doente nessa faixa etária produtiva. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que lidar com as angústias familiares. Às vezes, essas pessoas têm filhos pequenos, então, elas muitas vezes chegam para nós com doença avançada e pedem para deixá-las vivas, para ver os filhos crescerem. E a gente quer muito ajudar nesse sentido, mas isso é angustiante até mesmo para nós, porque não é fácil. Você está diante de uma vida, né? Não é um paciente qualquer, não é uma doença, é uma pessoa que tem uma vida inserida e muitas vezes a gente vai ter que lidar com tudo que decorre da doença. Muitas vezes a gente vai conseguir resolver, vai conseguir salvar essa pessoa, mas outras vezes a gente não vai conseguir. Então, lidar com essa parte, que seriam os cuidados paliativos, também faz parte. Então, mesmo os adultos jovens, quando passam por essas situações, muitas vezes a gente pega uma pessoa que já está muito doente, que já está com uma doença muito avançada, que não vai ser passível de cura. Então, por isso é muito importante a família estar envolvida. E não esconder do próprio paciente, porque se você sabe que você vai lidar com a morte em algum momento do seu tratamento, que é uma condição inexorável da própria doença, que a doença já chegou num estágio muito avançado, essa pessoa tem direito de
rever sua vida, de fazer as suas coisas que estão pendentes. Então, esse direito ele é muito importante. E quando a gente lê qualquer artigo, qualquer livro sobre esse assunto, o consenso o paciente tem que ser inserido nesse processo. Ao contrário do que se pensa, a pessoa não vai se suicidar, não vai acontecer isso. Isso é muito importante para ela lidar com esse processo que, infelizmente, alguns vão ter que passar. E há uma importância também de ser transparente com o paciente, Sim. Inclusive as crianças, inclusive os mais jovens, Sim, doutora? inclusive os mais jovens. Então, assim, eu não sou pediatra, mas o que a gente sabe dos colegas que trabalham nessa área é que a criança ela tem que ser inserida também nesse processo. Muitas vezes, apesar da grande maioria ter uma condição boa do seu tratamento e uma chance de cura alta, alguns deles vão evoluir mal. Então, vão para esses tratamentos paliativos também. Então, nessa situação também é muito importante essa criança estar envolvida. Lógico, você não vai falar como você falaria para um adulto. Então, você vai de acordo com a demanda da criança, de acordo com o conhecimento que ela tem para entender o processo. Mas, mesmo nesse envolvimento, é muito importante, é muito mais fácil para essa criança lidar com as dificuldades se ela estiver envolvida, do que se todo mundo estiver enganando essa criança, tentando, né? Porque a criança é esperta, a gente acha que engana, né? Mas muitas vezes a gente sabe que não. E porque ela vai lidar, então assim, às vezes a gente ouve alguns casos de crianças que estavam com uma doença muito avançada e elas não queriam, elas queriam continuar tratando, assim, mesmo estando muito cansada, porque elas não queriam deixar o pai e a mãe triste. Depois da inserção, essas crianças conversam com os seus pais e até pedem permissão para parar o tratamento, que aquilo está agredindo mais. Até teve um caso recente que saiu na mídia de um menininho que tomou essa decisão por conta própria. Então, a decisão foi dele. Então, até isso é importante, né? Legal. Bom, nosso programa está chegando ao fim e primeiro eu agradeço imensamente a participação de vocês no nosso programa, por toparem vir aqui falar sobre isso. E o Momento Saúde fica por aqui. Continue agora com a programação da TV Câmara e até a próxima.